bem com vocês? Vamos para mais um parente dos acentos? Ó, pois é, tem mais um. Além do acento circunflexo e do acento agudo, né? Ainda tem esse amiguinho aqui que é parente desse, né? E esse aqui, ele é exigente. Ele só gosta de estar em cima de duas vogais. Só fica em cima dessas duas, da letra A e da letra O. Ele parece assim como se fosse uma cobrinha, né? Então, quando tiver uma palavra que tem esses encontros vocálicos aqui, au, ai, oi, tá vendo? Ó? Então, ele não vai ficar em cima do O aqui, ele vai ficar sempre em cima do primeira letrinha que tá lá no encontro vocálico, certo? Então, ele vai ficar sempre em cima do A e da letra O. Você não vai ver o tio em cima de outra vogal, só são essas duas. E quando tiver duas vogais, ele sempre vai ficar em cima da primeira, certinho? Então, olha só. As palavras, quando eu leio com esse acento aqui, se chama tio, e que eu escrevo o nome dele com a letra L no final. Não é o tio aí que é irmão da sua mãe, não, tá? É o acento agudo. O tio do irmão da sua mãe, a gente escreve T-I-O. E o tio, que é acento da língua portuguesa, você escreve com a letrinha L, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui e vou explicar como é que nós falamos eles, aonde é que nós usamos essa letrinha. Quero saber também se vocês deixaram lá no comentário do vídeo o seu nome. Por quê? Como eu coloquei lá no grupo, a partir de agora, para eu saber que você assistiu o meu vídeo e para eu colocar a presença na chamada, você vai ter que colocar o seu nome lá na descrição do vídeo. Você vai lá no nome comentários, você coloca lá o seu nome, tá bom? Se for a Cecília, você coloca a Cecília, Maria Fernanda, cada um coloca o seu nome para a tia Suzana poder colocar sua presença aqui na nossa chamada, tá bom? Como eu expliquei direitinho lá no grupo. E aí, o nosso amigo tio, né? Ele vai em cima dessas duas vogais. Toda vez que ela estiver acompanhado com duas vogais com um encontro vocálico, você vai colocar sempre ele em cima da primeira vogal, tá? E quando eu pronuncio a palavra balão, essa palavra que tem esse o acento tio, ela tem um som nasal. Você fala ela pela boca e também sai assim um som fechado, saindo pelo nariz. Esse que se chama o som nasal, tá bom? Então, aí no livro de vocês, na página 51, tem um textinho que fala o campeão. Tem várias palavras com esse acento, com o tio, né? E tem também... E o que é que eu queria que vocês fizessem? Circulasse todas as palavras que estão com tio e vocês escrevessem ela no caderno e pronunciassem, tá? Toda vez que você vê, ó, eu vou dar um exemplo aqui com o encontro vocálico ao, cão, né? Então eu já sei que o acento tio vai ficar em cima do A, tá bom? O nome Lobão, nossa, da nossa cidade, né? Lobão. Também ele vai ficar em cima da letrinha A. Outro nome, peão, mamão, balão, né? Todas essas. Tem algumas palavras que ela vai ser colocada, ela não vai estar acompanhada com o encontro vocálico, vai ser o A sozinho. Por exemplo, o nome maçã, né? Maçã. Então, vem aqui, ó, san. Certo? E o nome irmã também vai ser em cima do A, certinho? E o som sai assim, um som nasal, você fala como se estivesse falando pelo nariz, maçã, anão, né? Então o tio também pode ser usado em cima da letrinha A, assim, no final das palavras, sem ser acompanhado com o encontro consonantal. Vamos para a nossa atividade? Lá na página 51, depois de você escrever as palavras do texto, ler o texto e escrever as palavras do texto que tem tio no seu caderno, nós vamos responder a atividade, tá bom? Então, na primeira questão, o que é. E lembrando qual é o sinal que nós estamos estudando? O acento tio, tá bom? Então, tem que ser a resposta com palavras que tenha tio. Eu vou ler, dar a dica da resposta, e aí você
vai colocar aí a resposta certinha, tá bom? Então, no primeiro quadradinho diz assim, o que é? João, meu cão e um ladrão têm em comum. Então, observa, João, né? João, cão, ladrão. O que é que tem em comum nessas três palavras? E a dica é o acento que nós estamos estudando, tá? Presta atenção que todas elas têm o nosso acento tio. Na segunda é quero ar para voar, com pano e cesta eu vou viajar. Como é o nome desse veículo? A resposta é aquele que anda lá no céu parecendo um círculo bem grande e tem uma cesta embaixo. Acho que dá para descobrir essa daí, tá bom? E é uma coisa que não pode saltar, é proibido, tá bom? O outro quadradinho, não é martelo, mas bate de montão. A resposta eu vou desenhar aqui do último quadradinho, é essa aqui. Então escreva o nome dessa figura aí que você vai descobrir a resposta, tá bom? Na segunda questão, muito facinho, nós vamos colocar o acento tio em cima das palavras. Todas elas têm. Então, eu já sei que o tio ele vai em cima ou da letra A ou da letra O. Sempre na primeira vogal que estiver. No nome camarões. Camarões. Ó, olha só, eu estou aqui com o encontro vocálico. Eu posso colocar o tio em cima da letra E? Não. Então, eu vou colocar o tio aqui em cima da letra O. No nome maçã. Maçã. Lembra que eu falei? E às vezes também o tio vai em cima da letra A sozinho. Acabei de falar aqui uns minutinhos atrás. O nome balão. Olha só. A resposta da primeira está aqui, do veículo que eu estava falando que não pode ser solto. Balão. Certo? O outro. Pressão. Pressão. Ah, tia Suzana, aqui tem o A e o O, mas eu sei que o tio vai ficar sempre em cima da primeira letrinha, tá bom? A outra, confusão. Confusão. Aqui também de novo, então eu já sei que é na primeira vogal. A outra, sabão. Sabão. Na letrinha A. Benção. Benção. Na letrinha A também. A outra, irmã. Olha só, eu tinha até dado o exemplo antes sobre essa. Irmã. Tudo bem? Então, eu acredito que essa parte aí é bem fácil. Lá na terceira questão, você vai ler esse textinho aí que fala sobre o sertão, jeito no sertão, como é que as pessoas são, o que é que fazem. É um texto que fala sobre festas juninas, né? São canções, sermões. E o que você vai ter que fazer é simplesmente completar o texto com palavras que está lá no quadro. Então diz assim: antigamente no primeiro tracinho, se o texto está falando do sertão, com certeza vai ser aí antigamente no sertão, né? Então a primeira palavra é sertão. As pessoas acendiam lampião. Olha só, a segunda é lampião, tá? Agora, eu vou ler o texto com as palavras que está faltando e você vai procurar. Se eu ler rápido, você vai e volta o vídeo aí, tá bom? Então, eu vou ler o texto, eu escrevi as primeiras duas respostas, eu vou ler o texto agora com as respostas já, para preencher, e você olha onde é que tem que colocar a palavra. Procura ela no quadradinho aí laranja, que estão todas elas aí, tá bom? E escreve devagarzinho para não esquecer nenhuma letra, tá? Então, o texto diz assim: antigamente no sertão, as pessoas acendiam o lampião. Os casais se davam as mãos e as crianças brincavam de peão, botão, foguetão. Também soltavam balões, entoavam canções e ouviam sermões nas igrejas. Hoje ainda se vê tudo isso. Por isso essas coisas são um modo de ser
da nossa gente no sertão. Então, ouve aí minha leitura, procura a palavra lá no texto e encaixa ela direitinho aqui nos tracinhos, tá bom? A quarta questão é muito fácil, é somente você desembaralhar as sílabas e formar palavras. E lembrando que todas têm o acento tio. Eu vou dar a resposta da primeira, que é a palavra coração. É a mesma palavra da questão anterior lá que eu desenhei. E era esse nominho aqui que você tinha que colocar lá. Coração, né? Na outra tem aí laorté. Então, essa daí é um tipo de folha que a gente faz chá, tá? Essa outra tem baturrão. Então, essa palavra ela forma um animal aquático e ele é carnívoro, gosta muito e é valente, tem muita gente que tem medo dele. E a última tem manrico. Então, é um lugar onde você se segura para subir uma escada. Facinho, né? Então, ordena aí direitinho as palavras, qual é a primeira sílaba que vem e responde bacaninha aí, tá bom? Lá na página 53, são palavras com gué e gui. Na primeira questão, então eu já sei que eu leio guá, gué, gui, quando tem o U. Se não tem o U, eu leio gé e gi, certinho? Lá na primeira, é para você formar palavras, tá? Com essas sílabas que tem aí. Na primeira questão da página 53, eu vou dar uma resposta e você vai procurar o outro nome que está escondido aí nesses balões ligando as bolinhas, tá bom? Então, a primeira é essa aqui, ó. Foguete. E tem mais outra que você vai descobrir, tá bom? Lá na segunda também é a mesma coisa. Então, você vai achar duas palavras que tem gué e gé e gi aí na primeira questão. Na segunda também você vai completar com gé e gi, tá bom? Olha só, eu vou ler a letra A e a letra B e você presta atenção no som que eu estou falando e completa aí se é com gé ou é com gi. Então, ó, Geraldo foi ao teatro com Solange. Assisti ao show de Mágico com Jorge. Sempre é ela quem dirige e ele quem elege o lugar para onde vão. Nas últimas férias foram ao sítio e viram o boi com o mugido mais alto do mundo. Então, observa o sonzinho que eu falei, se foi gé ou gi aí na palavra e completa aí, tá bom? Letra B diz assim, ó, Regina. Regina. Então, observa aí qual foi a palavrinha que faltou, a sílaba que faltou e completa aí. Regina é a professora em um colégio, isso aí eu sei que é facinho, no centro. Toda semana corrige os trabalhos e aflige quando vê que um aluno não atinge o que esperava, mas não desanima e age para ajudar quem precisa dela, certinho? Então, aí na terceira questão, você vai procurar palavras com gué, gui e guá, tá bom? Vou colocar as palavras que você vai ter que procurar aí na terceira questão. Procura aí. Aí na letra A você vai separar as que são pronunciadas com o som de U e as que são pronunciadas que não tem o som de U, tá? Então vamos lá, olha só. A palavra que você vai procurar é guitarra. A terceira, tá? Guitarra. Guitarra. Quando eu digo o nome guitarra, eu falo a letra U? Não, né? Então a outra é mangueira. Mangueira. A outra, guaxinim. Ó, guaxinim. Certo? Ó, quando eu falo o nome guaxinim, ó, guá. Tá vendo que eu falo a letra U? Diferente de guitarra. Guitarra. Então, essas que vocês pronunciam o U,
vocês vão colocar na letra A na hora de responder aí, depois que achar todas. E as que vocês não pronunciam o U como guitarra, você vai escrever na letra B. Aqui o nome, sagui. Sagui. Você vai procurar aí também. Deixa eu ver se falta mais alguma. Enxágue. Enxágue. Tá? Então pronuncia a palavra aí e vê se você fala o U. Se você falar o U, você coloca na letra A. Se você não falar, você coloca na letra B. Tá bom? E é só isso a nossa atividade de hoje. Só são essas 3 questõezinhas aí da página 53. Então capricha, pronuncia, fala, leia bastante. Estou gostando bastante das aulas em vídeo de vocês, porque a maioria estão se desenvolvendo na leitura. E, como eu sempre falo, leitura é praticar. Perca a preguiça de praticar a leitura e aí, ó, nós vamos dar tudo certo na hora de fazer a atividade e faremos elas bem rápido. Tá bom? Tchauzinho!